Hey guys, I'm teacher Barbara and this is July in New York, lesson 12, Directions in New York City. Now, a little in Portuguese. Semana passada, alguns alunos me pediram para que eu preparasse uma aula sobre o transporte público em New York City, Public Transportation. E aí eu tive a ideia de dividir essa aula em duas. Hoje, que vai ser a primeira, eu vou explicar para vocês um pouco da geografia de New York City, principalmente Manhattan. Aqui eles chamam de Manhattan, porque é o principal local que os turistas ficam e que as pessoas acabam visitando. Então hoje a gente vai ver como é que funciona toda a geografia de Manhattan, como é que a ilha de Manhattan é dividida, e na próxima lesson 13, eu vou dar mais informação sobre os meios de transportes públicos, que são the trains, os trens, the subway, o metrô, and the buses, os ônibus. E também, obviamente, além de dar informação, eu vou mostrar para vocês. O subway mesmo é um local que eu considero uma atração à parte. Se você vem a Nova York, você tem que conhecer o subway, que você tem de tudo que você possa imaginar. Tem cantores, tem mendigos transitando, muita gente, corre-corre, você sente como é que é New York, the real New York. E o principal dessas duas lições, essa de hoje, a 12 e a 13, é para que você, quando você venha para cá, para Nova York, você tenha o poder de conseguir ir aonde você quiser sem ficar com medo. Eu acho que isso é algo que não tem preço. A gente chegar numa cidade, às vezes a gente fica com medo, achando que não vai entender nada, que vai depender de ônibus de turismo. Nada contra os ônibus de turismo, mas a gente acaba criando uma dependência. E quando você entende a geografia do local e como é que são os meios de transporte público, você vai save money, right? Economizar dinheiro, save money, e também get to know the real life, né? Real life people, as pessoas da vida real, porque no ônibus de turismo você vai ter contato apenas com turistas. E eu realmente acho que é muito legal você vir numa cidade, não só Nova York, mas ter uma sensação, ver o que as pessoas fazem no dia a dia delas e como é que é a vida daquele local. Let's go! Eu peguei ontem um mapa, a map, no metrô de Nova York, que inclusive, uma dica, a tip, quando você vier a Nova York, vai no metrô, it's for free, você não paga nada, né, grátis, e você pode ter um metrô do subway, das linhas do metrô em Nova York, que acaba tendo uma ideia da ilha em si. Então, vamos lá, let's see. And I will explain to you very easy. É muito fácil andar em New York City. Look, guys, this is the map. Okay, oops. Let's see here. Então, New York City, que é, a gente tem o estado de Nova York, New York, e New York City, que é a cidade de Nova York. É dividida em cinco distritos: Queens, Brooklyn, okay, Staten Island, the Bronx, que é lá em cima, and Manhattan, que é uma ilha, a ilha de Manhattan. Muitas pessoas não sabem que Manhattan é uma ilha, mas você vê que está cercada de água por todos os lados. Mas como tem muitas pontes e o metrô, né, que conecta Manhattan aos outros distritos, Brooklyn, Queens, the Bronx, a gente nem tem a sensação de ser uma ilha. Então eu vou focar mais em Manhattan. O Harlem, lembra que a gente fez um vídeo no Paris Blues? Está bem aqui em cima, ainda dentro de Manhattan. Lembra que o George falou? Wait, whoops. Ok, então vamos ver como é que é a ilha de Manhattan. Ela é uma ilha bem comprida, ela vai daqui até aqui, e é muito fácil andar na ilha de Manhattan. Ela é dividida da seguinte forma: a parte de baixo a gente chama de downtown. Olha a lógica, down quer dizer embaixo, downtown, que também quer dizer centro da cidade. Então é nessa região aqui, nessa pontinha, que a gente tem o antigo World Trade Center, que agora eles construíram outro prédio, que a gente tem Wall Street, o centro financeiro de Manhattan, e onde tem aqueles prédios bem altos ali da ponta, né, que a gente vê em muitos filmes, no início dos filmes, esse pedaço aqui, downtown. Depois, no meio, obviamente, a gente vai ter Midtown. Olha como é que é lógico, downtown, embaixo da ilha, Midtown no meio, e aqui, mais ou menos onde começa o Central Park, esse grande verde aqui é o Central Park, é o que a gente chama, obviamente, de Uptown. Bem lógico, down, mid and uptown.
E a gente também divide a ilha de Manhattan em dois lados. O lado de cá é o East Side, que quer dizer leste, repeat, East. E o West Side, que quer dizer oeste, West. Sorry guys, it's windy, it's a little windy here. So, como é que a gente faz? É bem fácil. As avenidas de Manhattan, elas seguem na vertical, tá? Então, você começa aqui com a First Avenue, Second, mas depois as avenidas, elas não seguem só números, vão ter nomes também, como Lexington, Madison Avenue, Park Avenue, Broadway, que é uma avenida bem conhecida, né? Uma das mais conhecidas, e elas seguem assim, na vertical. E na horizontal, a gente tem as ruas, the streets. Que olha como é que é fácil. Aqui embaixo, downtown, é um pouquinho diferente, porque as ruas têm nomes e números, mas quando você já está aqui ainda em downtown, como na última aula que a gente estava no Village, você já começa lá com a rua 4, 4th Street, e aí você vai seguindo a lógica numérica. 4, 5, 6, 7, que eu sempre falo para os alunos que é muito bom para praticar os ordinal numbers. Que a gente vai 4th, 5th, 7th. Por exemplo, olha aqui, ó, o Central Park começa na 57th Street. Tá um pouquinho blurry, embaçado. Pera aí, guys, one second. Here, 52nd Street. Então a 57th é onde começa o Central Park. E aí já vem Uptown. O Harlem, que é lá, Uptown, já tá aqui, ó, 125th, que é uma estação do metrô. I think you can see it. Ok, assim tá melhor. Look better. Que é uma estação do metrô bem grande. Ok? De Manhattan. De qualquer forma, depois, como eu falei, eu vou, no final do mês de julho, em agosto, eu vou preparar um material em PDF com todas essas informações. Então vai ter a foto do mapa de Nova York, todos os endereços dos locais que eu dei dica. Tudo isso você vai receber em PDF for free. So, this is it. É a ilha de Manhattan. Para andar, você segue a lógica das ruas dos números, e as avenidas também, elas seguem praticamente em linha reta. Só a Broadway, que é um pouquinho torta. Mas é muito fácil, very easy. É bem legal caminhar por Manhattan para entender melhor essa geografia. E, finalmente, essas linhas coloridas aqui que vocês estão vendo são as linhas do metrô. Que pode parecer confuso, mas não é. O metrô é um excelente meio de transporte que você consegue para qualquer local. Tem estação de metrô quase em todos os lugares de Manhattan, né? E também de New York City, Bronx. Você pode ir para o Brooklyn, Queens. But, como eu disse, isso vai ficar para uma outra aula, para a próxima aula, Lesson 13. Que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre the public transportations e mostrar também o subway em New York City, para vocês verem como é que funciona tudo lá dentro. And see that it's something easy, simple. E qualquer um pode vir para cá, mesmo que você não domine o inglês, mesmo even if you speak little English, você pode sim come and use public transportation. I really hope you guys liked this lesson, and I wait for you in lesson 13 to give you more information about public transportation in New York City. Bye guys, see you later.